Ribeirão terá mais 10 imóveis tombados na cidade que devem agora ser preservados como patrimônio do município. Com eles, serão 114 nessa situação. O problema é que grande parte está sem destinação e com sinais de abandono. A publicação dos novos prédios tombados está no Diário Oficial do município. Entre eles, um imóvel localizado na rua Florencio de Abreu, 1027, no centro. O abrigo Ana de Ederiksen, na rua Pernambuco, nos Campos Elíseos. Correios e telégrafos no mesmo endereço. Edifício Evaristo Silva, na São Sebastião, no centro. Edifício Padre Euclides, também na área central. Outros 5 se somam à lista de patrimônio histórico de Ribeirão. Segundo o historiador Sérgio Campos Gonçalves, o tombamento é bem-vindo para proteger esses locais e manter as características de cada um. O problema é quando acabam em abandono. O que nos preocupa constantemente é a nossa prática de botar aquilo que está no papel em prática. E esse é o nosso problema na nossa região, na maioria das vezes. A maioria dos casos de prédios tombados, que estão legalmente protegidos e que interferem na forma que o poder público, quando o poder público é dono do prédio, ou quando o poder privado é dono do prédio, esses poderes público ou privado têm que seguir a cartilha do tombamento, das regras e das leis. A questão é como isso é colocado em prática. E na maioria das vezes, infelizmente, isso é evidente ao andar no centro, olhar os prédios históricos, são situações de abandono. Com os novos prédios tombados, Ribeirão passa a ter 114 sob regime de proteção e grande parte hoje está sem destinação e em ruínas. O advogado Anderson Polverel explica como ficam as responsabilidades nesse caso. O que não é positivo é a prefeitura e o particular, muitas vezes, se omitir nessa responsabilidade de ambos devolver esse patrimônio restaurado para a sociedade. Quero frisar aqui que a responsabilidade é conjunta do poder público, do proprietário e também da sociedade como um todo. Se a sociedade reconheceu esse bem como de interesse público, a prefeitura, que representa esse anseio da sociedade, não pode se negar a recuperar esses bens. O Hotel Brasil, um dos cartões postais de Ribeirão, construído em 1921 na área central da cidade, é um exemplo de prédio tombado ou abandonado. Em anos anteriores, os proprietários disseram que teriam interesse em restaurar o imóvel, mas até hoje não foi definida uma data. O Ministério Público já entrou no caso e, em 2019, informou que se eles não recuperassem o prédio, seria cabível uma medida judicial. Com base nisso, o Ministério Público pode entrar com uma ação para tirar esse imóvel que está abandonado na iniciativa privada, quer dizer, a perda desse imóvel, esse proprietário vai perder a titularidade desse imóvel e esse imóvel passará a integrar ao poder público e aí terá total responsabilidade, porque aí já não será mais por responsabilidade, porque o proprietário perdeu o imóvel e vai ser exclusivo do poder público na recuperação. Então, o caminho judicial, ele existe, mas, infelizmente, eu creio que deveria ser a última instância. No caso do Hotel Brasil, ele já serviu tanto à cidade, tem um grande valor histórico e está esquecido há pelo menos 40 anos, sem perspectiva de aproveitamento. O mesmo vale para o barracão da antiga CEAGESP, o antigo depósito de café da Alta Mogiana, que já foi quase todo destruído por estar abandonado. É um desperdício para o município quando o imóvel tombado fica sem função nenhuma, parado e envelhecendo cada vez mais. É um desperdício do potencial que nós temos para a história da cidade, para a preservação, para a manutenção, para o cuidado e também do ponto de vista do interesse que isso poderia gerar para a nossa região do ponto de vista do turismo. Então, quem anda no centro de Ribeirão Preto observa prédios históricos, a maioria dos quais tombados, com toda razão, mas que não enxerga o resultado desse tombamento em ver a viabilidade econômica daquele prédio sendo inserida na vida da cidade. Então, isso tem sido, sim, uma realidade de desperdício, infelizmente. Que a gente dê oportunidade aos atuais proprietários que conhecessem esse interesse histórico que estão dizendo e se preparem de alguma forma ou para restaurá-los, né, ou para estudar uma comercialização ou um aproveitamento arquitetônico, mas não sejamos desleais com os proprietários.
Se eles hoje não têm recursos, eles que trabalhem para que a gente possa ter uma utilização mais moderna, mais atual desses próprios prédios. O Teatro Pedro II deixa claro para todo mundo que um prédio tombado pode ser muito bem aproveitado. Imagina se depois do incêndio que sofreu em 1980, que destruiu a cobertura, o forro do palco e parte do interior, tivesse sido deixado de lado. Ele foi reconstruído, restaurado e hoje é mais um cartão postal da cidade com grande utilidade para a cultura. Por isso, o engenheiro civil José Aníbal Laguna finaliza dizendo que precisa pensar muito antes de declarar o interesse público de um imóvel. Toda iniciativa pública, ela tem que ser, antes de tudo, inteligente e tem que ser leal com a sociedade, né? Não adianta nada você declarar e não fazer nada. E deixa para outro e não tem dinheiro para isso. Se tem tantas coisas que têm mais importância no momento, eu acho que a gente não pode fazer um elenco enorme de propriedades e não tomar nenhuma atitude nisso, né? E não saber o que vai fazer. Então é preciso se organizar. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.